Amados, boa noite. Excelente domingo. Estamos nós aqui quebrando a cabeça, não? Com o livro Trigo de Deus, maravilhoso. Mas antes vamos lembrar que tivemos uma manhã muito boa. Marcos, boa noite, amor. Uma manhã excelente, onde a nossa irmã Rosane falou sobre vidas sucessivas, sobre reencarnação. Quem não assistiu, está na página do Centro Espírita Francisco de Assis, Amor e Caridade. Veja porque nós precisamos cada vez mais. Ui, esqueci de pôr aqui o trenzinho. Nós precisamos cada vez mais nos instruir a respeito disso tudo, porque nós não podemos mais esperar o quê, se é certo ou se é errado, não é. Nós temos que trabalhar, estudar mesmo, não? Então, vale a pena, porque é do livro Caminho, Verdade e Vida. Então, falar sobre reencarnação é uma necessidade. E para quê? Para que aproveitemos a nossa oportunidade agora, não? Aí, Silvia Carline, você estava lá, que lindo, né, Silvia? Foi uma manhã primorosa. Oi, Mauro Furuta, oh, meu amor, boa noite para a nossa família espiritual, boa noite, Lenise, querida, Sônia, querida, tudo bem? Valéria, nossa presidente, entrando na nossa live, muito obrigado, muito obrigado. Então, este trabalho que está sendo feito aos domingos é de uma bênção sem fim. Por quê? Sozinho, você não vai estudar Emmanuel, os livros Caminho, Verdade e Vida. Estudar, não é ler aquela página e pronto, acabou. Não é isso. Nós estamos falando estudar, esmiuçar, entende? E aí você fica confiante, contente, porque o grupo está aumentando e entendendo cada vez mais dessas maravilhas. A Estela, aqui de Jundiaí, belezinha, boa noite, querida. E hoje nós vamos ver do livro Trigo de Deus, o 6º livro, nós vamos ver, nós colocamos aí, notícias históricas. Porque a Amélia é caprichosa. Ela quer nos introjetar naquela época, naquele povo, o que é que entendia ou não entendia. Então, é de suma importância essas notícias históricas, haja visto que já vimos um prefácio bem chamativo. E na semana que vem começamos o capítulo 1º. Pescadores de almas. É ele, não? Jesus falando com Simão Pedro. Então, agora sim, que Jesus abençoe você, abençoe os seus familiares, abençoe grandemente o seu lar, abençoe o seu trabalho, abençoe tudo que te cerca. E vamos nos conectar para aurir das energias que nós estudamos na sexta-feira, que os benfeitores espirituais passam para nós neste instante. Não é só, vou ver a live da Valdeirês, não é isso. É você se conectar neste momento com Jesus.
com essa bênção em nossas vidas. E então, nós começamos aqui com as notícias históricas da benfeitora Amélia Rodrigues, através das mãos maravilhosas, preciosas de Divaldo Pereira Franco, e que nos deixa um legado excepcional. Oi, Ana Lopes, boa noite. Então, vamos começar. Ela diz: não obstante, profundamente arraigado na história, o pensamento cristão, ainda existem aqueles que teimam em negar a existência de Jesus, informando que ele pertence à galeria dos mitos, bem como a sua doutrina é resultado de lendas e elaborações imaginosas, muito ao gosto de quem não crê. É uma realidade isto. Por quê? Vendo rapidamente a internet, uma pessoa fazendo pesquisas na Avenida Paulista, perguntava: você conhece Jesus? Você já ouviu falar de Jesus? Olha, o povo é inacreditável. Não vi, não quero saber. Você acha que Jesus existiu? Não. Mas como? Não adianta. Não teve, naquela entrevista que o moço passou, uma pessoa que acreditasse na figura do mestre, e nem nos seus ensinamentos, e nem se interessavam em saber. Então você vê como é que a humanidade está pobre de religiosidade. Mas não importa a religião, importa conhecer Jesus. Então, oi, Gláucia, linda de Guaratinguetá, boa noite. Vamos em frente. Aí, isso é uma realidade. E é por isso que nós, da família espírita, nós temos que nos propugnar. Está cansado? Está cansado? Trabalha. Está cansado? Fala. Está cansado? Estuda. Porque o Centro Espírita Francisco de Assis, Amor e Caridade, assim como todos os outros que trabalham, estão focando Jesus. Por que, gente? Nós estamos órfãos dessa fala. Então, a Amélia diz: a linguagem dos fatos não lhes basta. A palavra insuspeitada de inúmeros historiadores não lhe constitui prova. Bom, tem inúmeros livros sobre Jesus, mas assim mesmo não convence a humanidade. E aí, vale lembrar o que vimos. Joana Lem, boa noite, meu amor. O som tá baixo, Joana? Ai, vamos lá, vamos melhorar. Vê se melhorou, Joana. Vê se melhorou, dá um alô. Então, vendo aqui, eu comecei a dar uma olhada, pesquisar, e vi que o Império Romano, vamos ver, ela falou que o som está baixo ainda. Eu já mexi aqui, Joana, num monte de coisa. O que será? O Império Romano era poderosíssimo e, politicamente falando, dominava o mundo e dominava Jerusalém, dominava a terra onde nasceu Jesus, por lá, tudo. O seu império ia além das fronteiras. Muito bem. O tempo foi passando e os imperadores foram vendo que
A política da época estava minguada. Ninguém mais acreditando nos imperadores, naquelas construções da época, naquelas falas. E aí, olha o que ocorre. No ano 313 depois de Cristo, depois que queimaram os cristãos, crucificaram, pintaram, bordaram, lançaram Inácio de Antioquia lá para os leões. Era uma delícia fazer aquilo, aquele povo, naquela época. Muito bem. Mas quando viram que estavam falindo politicamente, e se falava, fizeram tudo isso, queimaram, crucificaram, e ainda o povo cristão continuava acreditando em Jesus. Em Jesus. O que fez o imperador Teodósio? Sábio, ele pegou no Édito de Tessalônia, ele colocou o cristianismo como obrigatório pelo Império Romano. Mas isso só foi no ano 380 depois do Cristo. Haja visto que, vocês vão percebendo, eles viram queima, 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 não adianta, eles continuam acreditando em Jesus. Vamos colocar esse homem na nossa, junto com o império, com a política, e aí vai florescer. E aí o que fizeram? E a partir daí, começaram alguns estudos sobre Jesus. Mas nós vimos também que Flávio Joséfo, uma criatura que nasceu em Jerusalém, ele escreveu um livro, até eu anotei o nome, mas eu não tenho esse livro, é claro. Ele escreveu uma obra em que fala muito pouquinho de Jesus. A obra chama Testimonium Flavianum. Isso nos anos 70, sei lá. Veja bem, só. Muito bem. O tempo passa, e aí, que maravilha, não? Nós vamos ver que Públio Lentulus Sura, um senador que viveu na época que Jesus fazia suas pregações, então este senador possuía uma filha chamada Flávia e um menino chamado Marcos. A Flávia, na época, estava já com o início de lepra, seria o caso, definhando. O que fez Públio Lentulus Sura? Que é o Emmanuel, mentor do Chico. Depois de 15, 17 reencarnações, ele foi conversar com Jesus. Não foi de dia, porque ele era um senador, vai ser visto conversando com esse homem, não podia. Então, à noite, conversou, Jesus acolheu, Jesus atendeu, e ele contou que a filha estava doente. E Jesus disse, eu sei, mas ela vai sarar. Você volte para casa, confia que ela vai sarar. E Públio chega e encontra Lívia feliz. Mulher, e aí? Ah, nossa filha teve uma melhora. Nossa, sabe, Lívia, eu conversei com o Nazareno e ele disse que ela vai sarar. Oi, Célia amada, boa noite, amor, que ela vai sarar. E realmente sarou. E o Públio Lentulus Sura
escreveu uma carta, aí que vocês vão ter um pouco de paciência, escreveu uma carta para o imperador Tibério César, que é o único documento escrito sobre Jesus, cuja carta também está no livro Há 2000 anos, do Chico Xavier, essa maior antena psíquica do mundo, né? Médium, através do Emmanuel, no livro Há 2000 anos. Eu já li há muitos anos, tem que reler para lembrar. Agora, a carta é o seguinte, eu preciso falar para você, porque é um documento histórico, tá? Então, o nosso querido Emmanuel, naquela época, Publio Lussura, escreve e fala: existe em nossos tempos um homem o qual vive atualmente de grandes virtudes, chamado Jesus, que pelo povo é inculcado profeta da verdade, e os seus discípulos dizem que ele é filho de Deus, que é criador do céu e da terra, e de todas as coisas que nela se acha e que nela tem o estado. Em verdade, cada dia se ouvem coisas maravilhosas desse Jesus. Olha bem, ressuscita os mortos, cura os enfermos, em uma só palavra. É um homem de justa estatura e é muito belo no aspecto. Começou a falar dele, da figura de Jesus. Há tanta majestade em seu rosto que aqueles que o veem são forçados a amá-lo ou a temê-lo. Ele tem os cabelos cor de amêndoa, distendido das orelhas até a linha das espáduas, são da cor da terra, muito reluzentes. Vai pensando como que ele descreve Jesus. E ele tem no meio da sua fronte uma linha separando os cabelos, na forma de uso dos nazarenos. Mas não é só dos nazarenos. Jesus conviveu com os essênios, e eles tinham esse costume, o cabelo repartido no meio, tá? E aí ele continua: seu rosto é cheio, o aspecto é muito sereno, nenhuma ruga ou mancha se vê em sua face, de uma cor moderada. O nariz e a boca são irrepreensíveis, quer dizer, perfeitos. A barba é espessa, mas semelhante aos cabelos, não muito larga, mas separada ao meio. Seu olhar é muito especioso e grave. Tem os olhos graciosos e claros. O que surpreende é que resplandecem no seu rosto como raios de sol. Porém, ninguém pode fixar o seu semblante, porque quando resplende, apavora, e quando ameniza, faz chorar. Ele faz-se amar e é alegre com gravidade. Não é sorrindo toda hora, não. Alegre, mas ponderado. Dá para perceber. Continua. Disse que nunca ninguém ouviu rir, mas antes chorar. Claro, por todas aquelas confusões da época. Tem os braços e as mãos muito belos. Na palestra, contenta muito,
mas o faz raramente. E dele alguém se aproxima, verifica que é modesto na presença e na pessoa. É o mais belo homem que se possa imaginar, muito semelhante, olha que lindo, à sua mãe. Qual é de rara beleza, não se tendo jamais visto por essas partes uma donzela tão bela. De letras, faz-se admirar de toda a cidade de Jerusalém. Ele sabe todas as ciências, mas nunca estudou nada. Ele caminha descalços e sem coisa alguma na cabeça. Muitos se riem vendo-o assim, porém, em sua presença, falando com ele, tremem e admiram. Dizem que um tal homem nunca fora ouvido por estas partes, igual a ele. Em verdade, segundo me dizem os hebreus, não se ouviram jamais tais conselhos de grande doutrina, como ensina este Jesus. Muitos judeus o têm como divino, e muitos questionam, afirmando que ele é contra a lei, a Torá, e também a sua majestade. Disse, está terminando a carta, que esse Jesus nunca fez mal a quem quer que seja, mas, ao contrário, aqueles que o conhecem e com ele têm praticado, afirmam ter dele recebido grandes benefícios e saúde. Muito bem. Essa carta foi encontrada, veja bem, está aqui, no arquivo do Duque de Cesadine, em Roma, e eu consegui até a data, em 1421. Olha, veja bem. Então, mas o tempo passou, 1421, o tempo passou, e Emmanuel, que é o Públio Lentulus, vem lá na Fazenda Modelo, onde o Chico trabalhava, e psicografava à noite, à luz de lamparina, e escreve o livro há 2000 anos, e essa carta está lá. Porque é dele, é do Emmanuel. Então, você percebe que a Amélia, maravilhosa, está na espiritualidade, mas é uma pesquisadora, junto com Joana de Ângeles, que eu já falei para vocês. Então, eu não poderia pular essa página, por quê? Porque você tem que saber. Então, vamos continuar o que ela fala. Aí nós estamos vendo que alguma coisa tem sobre Jesus, não? Descomprometido, Flávio Joséfo, que foi aquele primeiro que eu falei, se refere à existência do mestre, mas não dá muita confiança e vai para frente. A incomum adesão de milhares de pessoas em poucos anos após a sua morte, aí nós vamos ter as notáveis cartas de Paulo e as narrações das testemunhas daqueles dias que vieram a formar o Evangelho. Aí nós temos o clero considera 4 evangelhos chamados sinóticos. Então, é de Mateus, é de Marcos, é de João, é de Lucas e tem Atos. Mas veja bem, Lucas não conviveu com Jesus. É um médico romano que começou a
saber de Jesus, mas foi convidado por Paulo, que foi Saulo, para que ele escrevesse o Evangelho, porque ele, Paulo, não tinha tempo de fazer isso, porque ele escrevia, Paulo, para Tessália, para Corinto, para Mesopotâmia, todos os lugares. As cartas de Paulo deveriam ser o quinto evangelho sinótico, seria o caso. Muito bem. Então, Lucas foi até Éfeso conhecer Maria para saber como é que foi isso. Então, nós temos a igreja, o catolicismo considera os quatro, mas foi achado em 1945 em Nag Hammadi, lá escritos, escondidos numa urna. Aí vai ter um trecho do Evangelho de Judas de Timóteo, de Magdala, e que vários estudiosos, inclusive José Lázaro Boberg, de um trechinho, ele fez os evangelhos, entende? Então a gente tem o Evangelho de Magdala, tem o Evangelho de Timóteo, tem o Evangelho de Judas, uma explicação lógica das coisas. Então, a continuidade fica aí, fica aí. E tem muita coisa. E vocês vão vendo que nós já contamos no começo, que só no ano 380 que colocaram o cristianismo ali como base junto do império para progredir. Mas o tempo passou e vamos ver. As cartas de Paulo, etc. Desencadeadas, depois disso, veja bem, até o ano 380, quantas crucificações. A Joana de Cusa queimada viva com seu filho, e tantos outros, e tantos. Nenhum, a não ser João, escapou de uma morte grosseira, jogado na fornalha, cerrado ao meio, arrancado a pele, depois degola. Foi isso. Mas Jesus sabia que eles iriam passar por isso, porque pregando a Boa Nova, contrariava as ideias da época. Então, desencadeadas as perseguições contra os seus seguidores, tanto na Palestina, logo após a sua morte, quanto em Roma. Por quê? Porque a partir de Nero, ou em todo o Império, foi uma loucura. Porque Nero, você sabe, do ponto de vista histórico, completamente doido, alucinado, criou uma Roma moderna, bonita, em ordem. O que ele fez? Vou construir. Pôs fogo. E aí nós vamos ver aqui. Nós vamos ver o que a Amélia fala. Embora conhecidos esforços humanos de todos os da liberalidade do imperador de Nero e dos sacrifícios oferecidos aos deuses, nada era suficiente para liberar a crença que se generalizava de que o incêndio fora ordenado. Desse modo, para acabar com esse rumor, Nero conseguiu encontrar os responsáveis nos cristãos. A gentalha odiada por todos é em face das suas abominações e os castigou com incomum crueldade. Cristo, de quem toma o nome, foi executado também por Pôncio Pilatos durante o reinado de Tibério, nós sabemos. Detida por um instante, esta superstição daninha apareceu de novo, não somente na Judéia, onde se encontrava o mal enraizado, mas igualmente em Roma. Apesar do parcialismo do historiador sobre a crença cristã, a sua referência em torno da morte de Jesus
nos dias de Pôncio Pilatos, durante o reinado de Tibério, testemunha a existência real do crucificado. Por quê? Porque ele escreveu em entrelinhas o que estava acontecendo, que estava sendo crucificado, mas ele não era culpado, o culpado era o povo que pediu. Mas na realidade, vocês sabem, houve uma obsessão em massa. E o Sinédrio, com Anás e Caifás, os dois conseguiram levar aquela turba, depois da Páscoa, a achar que Jesus não era a criatura, filho de Deus. E aí, solta Barrabás ou solta Jesus? Solta Barrabás e crucifica Jesus. Gente, vai analisando para você ver como tudo tem uma história profunda e precisa ser falado. E somente no ano 380, que coloca o cristianismo como Pedro, o primeiro Papa, não é um apóstolo, não tem, entende? Foi o homem vai fazendo com toda como que eu quero falar assim, com todo respeito a todos os credos, não importa, é o caminhar. Caminhou, caminhou, caminhou. Tanto é que Lutero não quer mais isso. E aí o que ele faz? Protesta. E aí nasce o quê? O protestantismo. Mas parou por aí? Não. Vamos em frente. Aí, apesar do parcialismo do historiador sobre a crença cristã, a sua referência em torno de Jesus, já lemos aí. Para bem situarmos Jesus e sua doutrina no contexto histórico da humanidade, devemos recuar um pouco mais no tempo, porque a Amélia é capciosa. Ela não está jogando para a gente trigo de Deus se você não sabe dessas coisas. Hã? Tanto é que a problemática da reencarnação, falado hoje com presteza e que vem sendo trabalhado todos os domingos, o livro Caminho, Verdade e Vida, numa excelência digna. Veja bem, só foi tirado aqui do Império Romano, no 553, com a Teodora, porque falou, escuta, eu mandei matar tantas e tantas meretrizes, eu sou meretriz, eu vou morrer, eu vou mandar matar, elas vão tomar meu lugar. Olha o medo, olha o egoísmo. Mas como ela sabia que reencarnação vai ter que resgatar ceitil por ceitil, tarará, tarará, falou, espera aí, resolve fazer aquela reunião de Constantinopla e troca reencarnação por ressurreição. E até hoje, a humanidade aceita. Quando a reencarnação... Vamos para frente, veja. É notório, não tem. Acredito ou não acredito, mas vai reencarnar, se tiver oportunidade. Vamos em frente. E então, várias colocações estão aqui nos evangelistas, entendeu? Informando também do nascimento de Jesus, e ele nasceu justamente na época do governo de Herodes. Lembra dessa história? E que os 3 reis magos vieram e perguntaram para ele. Disseram que nasceu o Filho de Deus. O senhor poderia falar onde ele está? Eu falei, não sei também, o Herodes. Mas a hora que vocês souberem, vem me falar. Danado, hein? Gaspar, não sei quem mais, aqueles 3. Eram médiuns, orientados, foram para Belém, adoraram Jesus, nasceu, papapá. Voltaram por outro caminho. Não foram falar com Herodes. Mas ele, com medo de perder o trono,
porque nasceu o Filho de Deus, o que ele fez? Mandou matar as crianças pequenininhas até 2 anos, meninos. Então, a história esclarece tudo, esclarece. E aí, Amélia continua. O povo hebreu, que constituía uma ilha do monoteísmo, nesse mundo politeísta, deveria encontrar na doutrina cristã o apoio para as suas assertivas, porquanto Jesus não combateu a lei, a tradição. Não! Jesus conhecia a Torá, conhecia tudo. E no primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem uma fala dele: eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento. Cumprimento. Acrescentar o amor. O Celso. Celso, você sempre me ajuda. O Celso é de Araraquara, meu amor. Gaspar, Melchior, Baltazar. Sabe o que é? Você percebe, Celso, como que eu fico, assim, querendo passar das coisas, né? Porque você vai vendo que a humanidade não sabe nada. E tem preguiça, e mesmo nós da família espírita, entende? Então, quando você vai na fonte, aí você fica feliz e quer passar para o outro, não é verdade, meu filho? Muito obrigado, Celso. Adoro você. Um dia a gente se encontra, tá bom? Então, vamos ver lá. O povo hebreu, que constituía uma ilha monoteísta, então, Jesus não combatia a tradição, não. Ele conhecia a Torá, ele conhecia. Não combatia a lei, porque os 10 mandamentos. Olha, honrai pai e mãe, presta atenção. Nem os profetas da época, não. Ele não combatia ninguém, mas antes veio dar-lhes cumprimento na condição de Messias esperado, mas que não foi aceito pelo orgulho do seu povo e nem pela soberba sacerdotal. O sacerdote ele não queria saber disso, de jeito nenhum, porque eles eram bem mancomunados com o poder romano, entende? O templo maior tinha passagem secreta que dava justamente junto aos romanos. Então, você vê, Jesus não foi aceito por isso. Falou a verdade, falou sinceridade, curou. E eles esperavam assim, olha, um Messias que fosse pegar a coroa, destronar Roma, porque já que ele transformou a água em vinho, já que curou o cego de Jericó, paralítico de Cafarnaum, então ele poderia fazer isso. Pegar pela espada? Não, não. Amor, amor, entende? Então, veja bem, assim, no começo do cristianismo, não era doutrina antagônica ao judaísmo. Não era, gente. Jesus não veio destruir nada da lei mosaica, nada do que eles pregavam. Mas vocês lembram de uma passagem em que ele vai num templo de Jerusalém, que era o maior, tudo, e ele vê o cara, o cambista vendendo as coisas, aí mata um bode para um cara estava com um problema sério de consciência. Ai, mas eu preciso, como seria confessar, sei lá, o sacerdote me ajudar. Ah, então compra um bode, mata o bode, bebe o sangue do bode. Rituais, rituais. Ele, quando viu aquilo, foi, acho que o único momento de ira que Jesus teve. Derrubou as mesas, derrubou tudo, sai, entendeu? Expulsou as pessoas. Então, olha, veja bem, pelo contrário,
seus fundamentos se fixam na revelação de Moisés, nos profetas, desvestidos, porém, dos cultos externos, das aparências, do convencionalismo, do radicalismo e exagero, além da hipocrisia, que caracterizava tudo, interessada, todos mais nos valores do mundo do que as do espírito. Vale lembrar aqui, vocês lembram da mulher adúltera? Então, é só a mulher que trai, não tem homem para trair, entende? E aí o que faz? Põe lá no canto do templo e vai morrer as pedradas. Jesus vai passando. Agora vou testar Jesus. Eles. E aí, mestre? O senhor acha certo? Aí, o Celso me acompanha. Templo de Jerusalém, Templo de Herodes, ou Segundo Templo. Você viu? Tinha um contato, viu, Celso? Tinha um contato, não? E aí, então, a mulher errou, tá bom, a lei manda matar, mas foi o homem que inventou, porque na lei mosaica não matarás. E a gente viu hoje, no texto Reencarnação, que não tem vítima e não tem algoz. Todos têm oportunidade de progresso. Basta querer, basta querer. É difícil? É, muito difícil, entendeu? E aí, então, pergunta para Jesus. Jesus abaixa, fica fazendo não sei o que no chão. E os caras perguntando, ela deve ou não deve ser apedrejada? Calmamente, eu imagino, ele levanta, só diz isso. Quem não tiver nenhum pecado, que atire a primeira pedra. Gente, os mais velhos foram jogando a pedrinha e, foram saindo. E aí, ficou Jesus e ela. E Jesus disse, mulher, onde estão os homens que te queriam apedrejar? Foram embora. Me perdoaram. Eu também te perdoo. Mas vai e não peques mais. Aí é que está a ciência, aí é que está a beleza do recomeço, que todos temos quando erramos a oportunidade de recomeçar. Basta querer, basta se doar, basta amar incondicionalmente, sem instruir e praticar a caridade. E a mudança interior é de dentro para fora. Então, Jesus, ele lutava contra a hipocrisia. Os homens, todos hipócritas, querendo... E o que fez Saulo de Tarso com o nosso querido Estevão? Hipocrisia pura. Só porque ele conhecia Jesus e seus ensinamentos, fez o que fez? Bom, até que depois se redime, se transformando no Paulo de Tarso maravilhoso. Vamos em frente. Aí ela diz assim, eles estavam tão preocupados com os valores materiais, esquecendo-se dos valores espirituais. E o que acontece hoje? A Amélia, outro dia, não sei que lição, falou isso. O que acontece hoje? Então, faz isso, faz curso, faz isso, faz aquilo, sai correndo, vai na feira, vai... Escuta, mas não tem uma hora para Jesus? Não tem uma hora para ir no templo? Só. E aí, se nós sabemos com todas as letras que nosso corpo guarda um espírito em evolução, precisa entender isso. A verdadeira vida é a espiritual.
hoje foi lembrado, criados simples e ignorantes, para chegar à plenitude, demora séculos. E é interessante que hoje também a gente lembrou, depois, acho que eu cheguei a falar, Dr. Bezerra de Menezes, depois de 100 anos de desencarnado, foi convidado por Maria de Nazaré, através da Celina, para que fosse para as esferas superiores, melhoradas. Ah? E aí? Não. Celina, diga a Maria que enquanto não estiverem todos cristianizados, eu não vou sair do planeta. Coitado do Bezerra, né? Vai ficar muito tempo. Oi, Edu! Faz tempo que eu não vejo você, amor. Boa noite, boa noite. Edu também é de Araraquara, um trabalhador incansável. Então, vocês vão vendo por que Amélia quer essa parte histórica. Você tem que saber dessas coisas. Não ficar aleatório aí, não? Então, Jesus não era contra nada dar continuidade. Mas, aí ela diz assim, a simplicidade e a pureza real pregadas por Jesus entravam em choque com o poder temporal e as paixões mundanas que disputavam primazias e destaques, mesmo que em detrimento de outras criaturas, então reduzidas à condição de ralé. Jesus era pureza total, era simplicidade absoluta. Agora, presta atenção você, nós trabalhadores e da nossa família espírita. Custa ir ao templo uma vez ou duas. Esse homem, você tem carro, você tem moto, você tem duas pernas, você está... Hoje o espírita não é como há 95 anos atrás, que a polícia ficava atrás. Hoje você tem status. Ah, é espírita, que bom. Por quê? Porque o espírita tem que ter uma condição moral bacana, não? Então, e ele? Gente, andando descalço, pelos caminhos pedregosos, chuva, frio, sol, falta de alimento, acudindo o leproso. E era uma coisa insana. E nós, muito acomodados estamos, precisamos reagir. Porque as falas da Joana e da Amélia e de tantos outros é para que trabalhe e prossiga. Trabalhe e prossiga. E ame. Ah, mas eu não gosto de fulano. Não interessa. Você ama. Se ele não te ama, o problema é dele. Acabou. Eu não sei por que tanta confusão, não? Aí ela continua assim. Lembrando bem, hein? Simplicidade e pureza. Com o tempo, à medida que os judeus ortodoxos investiu contra a doutrina da libertação, que é a de Jesus, porque você é livre. Você é livre. Que bênção! Foi se criando uma fissura, uma brecha, que se alargou até o momento em que os dogmas, alterando o pensamento primitivo do mestre, foram aparecendo. E adaptações do paganismo greco-romano, de vítima gloriosa do poder temporal, para tornar-se algoz dos que lhe opunham ou que, mesmo sendo favoráveis, não concordavam com os desmandos dos seus líderes, nem com a sua conduta absurda e abominável. Então, houve um acordar, mas parou aí? Não. Então, você vai vendo que Lutero,
quando ele protestou a cobrança de missa, do funeral, não sei mais o que, eu não lembro tudo, você entende? E aí vem o protestantismo, e aí está bem proliferado, e eles vão todos para o Velho Testamento. Jesus, Jesus. Mas Maria nem adora, nem gosta muito dela, sabe? Nós temos alunos no educandário que nós falamos de Maria de Nazaré com um cuidado, porque Jesus sim, mas Maria não sei por quê, entende? Porque não conhece, não estuda, não sabe. Mas respeito absoluto. E aí ocorre, ela diz, Amélia, ocorre que todo pensamento que se populariza, à medida que se expande das nascentes, sofre as injunções do percurso e do condicionamento do passado. E aqueles que o aceitam vai gerando uma confusão. Então, está fincado, por exemplo, no Velho Testamento, mas você fala do Evangelho segundo o Espiritismo, ou para estudar os livros aí de Mateus, de Lucas, que tem maravilhas que o Haroldo Dutra traduziu do grego. Hã? Então, é, é uma grande confusão para a pessoa. Mas você só vai falar dessas coisas para nós, irmãos, que falamos a mesma língua. Mas Jesus, veja bem, e é semelhante, tudo isso, Amélia fala, é semelhante ao que sucede à água pura da fonte, é Jesus, que corre pelo solo lodoso que lhe serve de leito. Vai atravessando, vai atravessando, vai atravessando. Mas precisa, entende? Aí, Jesus, olha, passado 19 séculos, hã? Ele viu, meu Deus, não? Que confusão que está, precisamos mudar. E aí acontece onde nós estamos hoje. Acontece que ele, no Evangelho segundo o Espiritismo, está no capítulo 6º, no item 3. Ele disse, se vos me amais, guardai meus ensinamentos, e eu pedirei ao meu Pai, a Deus, e vos enviarei outro Consolador. Está aí, a doutrina espírita. Nós não somos faccionistas, não temos preocupação com nada disso. Preocupação com essas colocações. Amar indistintamente. Não tem jeito. Hein? Instruir. Ah, mas eu estou velha. Não. Você vai pesquisar. As obras estão aí. Como disse o Roosevelt Andolfato Tiago, ele disse assim, tem milhares de livros espíritas, a bibliografia espírita é imensa, entende? Mas precisamos estudar as obras da codificação. E é o que fazemos na sexta-feira. E não vamos parar. Veja bem. Aí ele disse isso, Jesus. E prevendo essa ocorrência infeliz que graça pelo mundo, Jesus prometeu o Consolador, que viria restaurar a sua palavra esquecida, dizer coisas novas e ficar para sempre com os seus discípulos. Está em João, capítulo 14. Está conosco. Mas você percebe, vocês da nossa família espiritual percebem. Vai no centro, tem um atendimento fraterno, melhora. Vai, chega para tomar o terceiro passo e some. Não consegue, porque está arraigado, entende? Precisa ver
Até eu perguntei, questionei com os colegas meus de trabalho, o que é mais que nós precisamos fazer para que haja esse acordar? Não é contra ninguém, o Divaldo já falou. Se é católico, vai lá, toma comunhão, confessa, assiste missa, leva, vai. O Chico via Espírito abençoando a hóstia quando ele era menino. Se é evangélico, vai. Precisa, precisa. Agora, espírita tem mais coisa, porque fora da caridade não há salvação. Você lembra de Teresa de Calcutá? Mais vale as mãos que trabalham do que a boca que ora. Fica falando, falando. Valdeirês, não adianta você falar, não. Só fazer live se você não preparar aula, se você não for lá, não adianta. A gente precisa, a gente se unir mais. O espírita precisa se dedicar mais. Aí eu vejo aqui entrando o Celso, o Edu, de Araraquara, eu vejo às vezes o João, de Portugal, vejo a Deise de Angra dos Reis. Gente, aí o Celso está colocando aqui, o livre-arbítrio é um entrave. Amor, mas é o seguinte, claro, mas a gente fez proposta antes de reencarnar, entende? Aí chega na matéria densa, não, e começa a viver sua materialidade. Quando nós somos, meu Deus, um espírito em evolução. O cuidado com as coisas da matéria. Ninguém bebe sozinho, ninguém transa sozinho, ninguém trai sozinho, ninguém se droga sozinho. Gente, somos rodeados por espíritos. Quantos agora com vocês, comigo? Quantos? Aqueles que querem aprender, aqueles que querem melhorar, aqueles que querem nos auxiliar. Quantos, gente? Como disse, acho que é Paulo, uma nuvem existe. Então, vamos trabalhar. Nós temos que vencer as nossas tendências. Não há possibilidade de postergar mais. Eu me preocupo comigo e os meus. E o meu marido não é espírita, mas toda noite ele quer rezar. Pega na mão dele, vamos dizer o Pai Nosso. Ai, que bom. É isso aí. É isso aí. Aí o Celso, basta um passo. Mas Celso, para dar esse passo, amor. Mas estamos trabalhando. A função nossa é essa: servir, trabalhar, servir, trabalhar. Está cansado? Descansa e depois vai de novo. Não adianta, não adianta. E aí, Jesus disse isso. Então, em 1857, vem essa bênção, que é o Livro dos Espíritos. Mas, vale lembrar, muito importante, que toda a codificação foi trabalhada, vocês espíritas sabem, pelo Espírito de Verdade, que tem um prefácio no livro, no Evangelho. E o Espírito de Verdade fala assim, olha, com todas as letras. Homens, irmãos, a quem amamos, estamos juntos de vós. Amai-vos também uns aos outros, e dizei do fundo do coração, em fazendo a vontade do Pai, de Deus que está no céu. Senhor, Senhor. E aí você poderá entrar no reino de Deus. Então, terminando, Amélia diz: o Consolador encontra-se na terra mais de um século e a restauração tem começo confirmando Jesus e a sua doutrina na história como o caminho seguro e único para a plenificação. Então, estamos no caminho certo.
E aí eu agradeço a Vanessa que entrou, está faltando no centro, não tenho visto você. Amores, a semana que vem vamos começar então o capítulo 1, Pescadores de Alma. Precisava desse contexto, porque não podemos ficar aleatórios, porque olha o trabalho da Amélia Rodrigues, é junto com Joana. Joana de Anjos orientou. Amélia, você foi uma excelente cristã, católica fervorosa. Trabalhou imensamente pelo próximo. Tem conhecimento. Hã? Vão? E ela está trabalhando. E nós temos 11 obras. A última é O Essencial, que o Divaldo fez o ano passado. Agora, vamos orar. Vamos orar. Deus, soberanamente bom e justo, muito obrigado pela nossa reencarnação. Muito obrigado, muito mesmo, pela família. Obrigado pelo lar. Mas agradecemos profundamente o Consolador, a doutrina dos Espíritos, maravilhosa, que nos mostra o caminho a seguir. Para quê? Meu Deus, o que ela nos dá? A doutrina nos fortalece, nos ilumina, nos consola, nos liberta, é tudo, é tudo, é tudo, entende? Mas agora, com muito amor também, eu rogo, Jesus, vem ter conosco, abençoai a todos que estão trabalhando conosco. E eu peço que a saúde se faça no físico, no espírito, no perispírito. Abençoai os familiares e nossos irmãos, todos. E o lar. E agora, para encerrar, você pede fé, esperança, sabedoria, mudança. Pede, enquanto oramos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino de amor. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, mas dai-nos o pão para a alma, o conhecimento, a esperança, a fé, a sabedoria das nossas escolhas. E não nos deixeis mais cair nas malhas da materialidade. Não. Egoísmo, vaidade, orgulho, prepotência. Não, não. Que assim seja. Amados, uma linda noite com Jesus, uma boa semana. E que possamos reagir, usar bem o nosso livre-arbítrio. Chega, não vamos postergar mais. Um beijo. Obrigado, Jesus, obrigado, Jesus, obrigado, Jesus. Meu beijo, meu carinho, fiquem com Deus. Se você gostou, passa para outro. O meu filho, que é Hare Krishna, falou: mãe, quando a senhora fala uma coisa, a senhora pergunta. Se vocês gostaram, passa para outro, para entender do que nós estamos falando. Hã? Porque temos que ser verdadeiros, por caridade. Um beijo. Fiquem com Deus.